eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 40. Nós vamos ler um trecho desse capítulo e depois nós vamos seguir em frente, meditando na palavra do Senhor. Na verdade, eu vou querer que você leia comigo um trecho do capítulo 41. Nós vamos ver, sim, o capítulo 40. Vamos ver também o capítulo 41. Eu quero ler um trecho a partir do verso 25, e essa é uma história que com certeza você já conhece. A maioria de nós, com absoluta segurança, você já conhece essa história, já ouviu essa história. E que o Senhor fale ao seu coração o verdadeiro sentido do que está aqui hoje. Eu quero ler com você e depois orar, e nós vamos meditar. Verso 25 do capítulo 41 diz assim: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Só até aí. Feche seus olhos. Vamos orar. Oh, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua Palavra e com o desejo de receber uma mensagem do Senhor, um entendimento do que o Senhor quer para mim, para cada um dos irmãos e irmãs que agora acompanham, meditam na Tua lei, meditam na Tua Palavra. Nós estamos em busca, Senhor Deus, do sentido dessa palavra para a nossa vida hoje. Que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa maneira de viver, por meio do poder desta palavra. Que o Senhor ministre a nós, manifeste a nós esta palavra, com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se nessa manhã o que eu vou fazer aqui, o compartilhamento que eu vou fazer com você, é bem um sermão. Eu acho que é menos um sermão e mais uma mensagem, mais uma conversa que eu gostaria de ter assim, olho no olho com cada um de vocês. Se eu estivesse me assentado assim, bem à sua frente,
e só estivéssemos nós dois, eu gostaria de falar essas coisas com você. Eu gostaria de perguntar essas coisas para você, ouvir de você o que você está entendendo e te dizer aquilo que revela a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu gostaria de fazer isso. De modo que eu não escrevi um sermão. E eu estou aqui chegando, nós estamos, né, nessa caminhada aí de volta ao Gênesis, chegando quase ao final de Gênesis, e eu queria muito poder conversar com você. E eu te pergunto, né, onde é que você está? Onde você está agora? Você está no Nova Cachoeirinha? Está no Aparecida, sétima sessão? Está no Santa Mônica? Está em Belo Horizonte? Está em São José dos Campos? Está por aí? Essa pergunta, onde você está, ela foi feita por Deus a Adão. E na verdade, Deus não queria saber em que lugar geográfico Adão estava. Deus sabia muito bem onde ele estava. A pergunta de Deus para Adão era: onde você está? Ele queria saber onde está o seu coração, Adão, agora. Onde está o seu coração nesse momento em que eu procuro por você? Onde é que você está agora? E, Adão, antes o seu coração estivera no Senhor, antes o seu coração habitava no Senhor. A fé de Abraão habitava a pessoa de Deus. Tudo que ele sabia da vida, tudo que ele sabia, toda a instrução que ele recebia, o seu meditar, a sua maneira de pensar, ela era baseada na fé que ele tinha no seu Deus, no Deus que se manifestou a ele, que o fez, que o fizera. Mas agora Deus pergunta: onde você está, Adão? Porque já o coração de Adão não estava mais no Senhor. Adão tinha ouvido uma outra voz e ele tinha meditado em uma outra palavra, em uma outra voz, e ele tinha tido dúvidas, e na dúvida ele resolveu mudar o lugar da habitação do seu coração, e ele tira de Deus a sua confiança e ele coloca a confiança em si mesmo, no seu raciocínio. Pobre raciocínio de Adão. Adão raciocinou muito erradamente. Ao invés de ele pensar que Deus era o seu criador, a fonte da sua vida, o seu sustentador, que ele não tinha motivo nenhum para desconfiar de Deus, não, ele deixou a dúvida crescer no seu coração e ele tomou uma decisão de que ele precisava cuidar da sua própria vida e fazer aquilo que lhe parecia bom, e lhe parecia muito bom, muito agradável comer daquele fruto. E o fruto que ele comeu, ao comer aquele fruto, ele dizia: eu resolvo a minha própria vida, eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero. Eu não faço como Deus quer, eu não faço como Deus pensou, eu não faço como Deus diz, mas eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. E a partir daí ele começou a errar o alvo. Ele errou o propósito. O propósito não é servir a si mesmo. O propósito não é fazer o que está no seu coração. O propósito não é fazer o que te dá vontade. O propósito é servir ao Deus que nos criou. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos o Deus. Nós somos apenas reflexo dele. E aí o homem caiu e ele mudou o lugar da habitação do seu coração. Eu perguntei, mandei mensagem aí, né? Falando sobre o coração estar em Deus. Você está em Deus? O que fazer enquanto você espera em Deus? Você espera em Deus? Adão não esperava mais em Deus. A sua esperança não estava em Deus. A sua esperança, quando a gente fala em esperar, a gente normalmente pensa em tempos demorados, em aguardar. Mas esperar vem de esperança. Você aguarda porque você tem esperança
de que algo vai acontecer, de algo vai ser bom enquanto você fica naquela posição, você fica lá naquele ponto de ônibus, porque você tem a esperança que vai passar, né? A vontade que passe vazio, né? Mas a esperança de que ele vai passar, porque ele passa, ele tem os seus horários, ele vai passar. Isso é esperar, é ter esperança. A esperança, então, de Adão não estava mais em Deus, ele não esperava mais em Deus, ele esperava em si mesmo, ele baixou a sua visão para si mesmo. O que aconteceu foi uma mudança na estrutura do homem, a estrutura do ser humano, e o ser humano passou a ser assim. Coincidentemente, né, o José falava aqui disso durante o período do louvor. Adão era o nosso representante. Quando ele pecou e a sua natureza foi mudada de alguém que espera em Deus para alguém que espera em si mesmo, ele gerou filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança, não conforme a imagem de Deus. Tem esse texto aqui, né? Mostrando que há uma diferença, ainda que nós continuemos a ser a imagem de Deus, irmãos. Mas uma imagem agora manchada, uma imagem agora marcada pelo pecado, desviada da sua plenitude. Muito bem. E aí a gente em Gênesis vai meditar o que o pecado é capaz de fazer na vida de uma pessoa. A gente tem essa ideia de que a gente vive numa sociedade muito ruim, em que há muitas pessoas ruins, e que se eu sou ruim porque as pessoas são ruins comigo. Eu sou mau porque as pessoas foram más comigo. Muitas pessoas dizem assim, e se apoiam nisso, dizem assim, eu cresci assim, eu faço isso porque meus pais fizeram assim comigo, porque a sociedade fez assim comigo. Meus irmãos, quando eu chego em Caim e Abel, não tinha colega de escola, não tinha vizinho, não tinha más companhias para perverter. Pais que gostam muito de fazer isso, né? Porque o pai e a mãe acham que o seu filhinho é aquela coisinha linda que ele carregou no colinho ali, a mamãe amamentou aquele bichinho lindinho. Aquele bichinho lindinho batia na sua cara, você que não lembra. Né? Aquele bichinho lindinho gritava, porque achava que era dono daquele peito. Lembra disso? Essa natureza de meu, eu quero e eu vou lutar por isso, nem que eu tenha que gritar, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Isso está dentro, não fora do ser humano, dentro dos primeiros seres humanos. E Deus chega para Caim e diz: Caim, o que você está querendo fazer, o seu desejo, ele precisa ser controlado. Caim não dá ouvidos, e a gente tem o primeiro homicídio. Nós vamos ver os descendentes de Caim, nós vamos ver também os descendentes de Adão, e chega no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver a corrupção geral do gênero humano, e Deus diz assim, olha, chegou num ponto que não dá mais para seguir em frente. E num raciocínio meu e seu, a gente pensa assim, poxa, não tinha ninguém mesmo, não dá para salvar. E aí Deus pega aqui uma família, a família de Noé. Ele separa essa família. E essa família, ele vai preservar. E todo o resto da humanidade vai morrer no dilúvio. Acontece que depois, essa família, veja que não tem mais descendência de Caim, né? Caim que é a raça ruim. Não, raça ruim, irmão. A raça danificada, que se tornou má, é a raça humana, que é uma só. E aí, Noé, ele é salvo por meio da arca, que prefigurava Jesus, a salvação em Cristo, né? Muito bem, mas aí depois, eles descem da arca, Deus dá a seguinte ordem, olha, agora vamos começar de novo. Frutifique-se, multiplique-se pela terra, encha a terra, né? O que os homens fazem? Deus fala assim, nunca mais, a terra vai ser destruída por água, nunca mais vou fazer assim, vocês podem ficar tranquilos, espalhem-se pela terra. E o que os homens fazem? Depois de um tempo, eles sabem da história, eles falam assim, olha, vamos construir uma torre? Não vamos espalhar não, vamos construir uma torre. Não vamos espalhar a glória de Deus pelo mundo não, a imagem de Deus pelo mundo não. Vamos nos ajuntar e fazer uma torre e tornar célebre o nosso nome?
o egoísmo estava lá. E aí eles constroem a Torre de Babel, Deus vai lá, espalha aquele povo, aí nós temos a formação das nações do mundo, e Deus no capítulo 12 chama Abraão. Chama Abraão, o santo Abraão? Não, ele chama Abraão, um homem idólatra, habitando no meio de um povo idólatra, e Deus se manifesta a ele e diz assim aqui: Abraão, eu sou Deus, eu serei o seu Deus, eu vou ensinar você, e eu vou usar você. E aí a gente vê que Deus escolhe Abraão, não apenas para abençoar Abraão, mas na conversa de Deus com Abraão, ele diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou usar você, Abraão, para alcançar esses que se espalharam. Eu vou usar você para alcançar essas nações que se formaram e cada dia eles estão mais distantes de mim. Mas contigo eu vou estabelecer uma aliança e vou me manifestar de tal forma na sua vida que através de você virá o descendente, aquele que eu prometi a Adão e Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou fazer aliança com você. E você vai ser a minha pregação, você, a sua família, a sua descendência vai ser a minha nação, o meu povo, que vai anunciar o meu nome no meio dos outros povos. E Abraão, ele é então resgatado por Deus, e ele começa a ter um relacionamento no qual Deus se mostra cada dia mais presente na sua vida, clareia a sua mente, o seu entendimento. E Deus fala profundamente a Abraão, de modo que a fé é gerada no coração de Abraão. Deus é quem gera. Deus pessoalmente gera essa fé no coração de Abraão. O capítulo 15 de Gênesis mostra assim muito esse momento, um momento assim épico, né? Aquele momento em que Abraão, apesar de todas as palavras que ele tinha recebido de Deus até então, ele vê que ele mesmo não tem um descendente, não tem um filho, e Deus chega para ele e o anima e se manifesta a ele, diz: olha as estrelas do céu, e se você puder contá-las, assim você vai poder contar a sua descendência, e ele é avivado na sua fé. A Bíblia diz que então Abraão creu em Deus, e mais adiante, lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça. Deus atribuiu justiça à fé de Abraão. Pela fé nós somos justificados em Cristo, não é? Então ele tem esse momento. Logo depois, né, como aquele momento de, sabe aquele dia em que Deus falou profundamente a você, e você orou e se reconciliou com Deus, e o seu coração se encheu de alegria e de esperança, e você disse: agora vai dar tudo certo, agora Deus realmente vai cumprir o seu propósito na minha vida. Abraão sai dali e na sequência ele arruma um filho com Agar. Porque a luta dentro de nós, irmãos, mesmo escolhidos por Deus, mesmo alcançados por Deus, é a batalha com a velha natureza que ainda está em nós. E mesmo que nós tenhamos uma nova natureza, uma natureza redimida, nós sejamos salvos, é de verdade, a sua conversão é verdadeira, você aceitou Jesus mesmo. Porque às vezes quando as coisas dão errado e você vê que você está sofrendo as consequências do pecado, você fala: será que um dia eu fui crente na minha vida? Foi sim, você é crente, você é chamado por Deus, mas se você confia em si mesmo e junto com Sarai, sua mulher, Abrão, até então não tinha sido mudado ainda o seu nome, né? Eles arrumam um esquema lá que era aceitável na sociedade. Ele tem um filho através da sua serva Agar. Não era nada disso que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido um filho a Abraão com Sara, mesmo que eles fossem avançados em idade. Mas Deus não desiste de Abraão e continua trabalhando com ele. E lhe dá um filho com Sara e segue a história. Abraão tem filhos. Então Abraão tem um filho, Isaque. Isaque acerta em uma coisa, que é: eu vou dar ouvidos a Deus, eu vou permanecer na terra, eu vou servir ao Senhor. Casou-se com uma mulher de Deus, ficou casado com uma mulher só, não arrumou encrenca como Abraão e como seus filhos mais adiante vão fazer. Então você vê que Isaac ele procede bem, mas ele tem
ele não cuida bem, ele não ensina bem os seus filhos, de modo que os seus filhos, apesar de que a responsabilidade do pecado é individual, parece que o José sabia o que eu ia falar hoje aqui, falou também, né? O pecado é tratado individualmente, mas acontece que nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos, sim, então nós estamos envolvidos nisso. Ele cria os seus filhos, e aí você se lembra que ele teve gêmeos, né? Esaú e Jacó. E Deus escolheu Jacó. Escolheu Jacó, por que Deus escolheu Jacó? Porque Jacó era um menino crente desde o ventre da mãe dele, né? Não, muito antes, pelo contrário. Jacó, ele já recebeu o nome certinho, enganador. Jacó era um homem perdido. Como é perdido o seu filhinho que nasceu? Tá de bebezinho? Seu filhinho, sua filhinha lindinha aí, perdidinho da Silva, perdidinho por si mesmo, salvo somente por Deus, salvo somente pela ação de Deus. E todos nós temos um momento em que acontece a conversão. Então, seu filho não nasce convertido, mesmo que ele tenha sido escolhido por Deus. Ele não nasce convertido. Ele nasce pecador e procedendo segundo o seu coração desviado. E o que acontece? Jacó foi um homem que levou a vida no engano, passando a perna, dando o seu jeitinho, fazendo aquilo que a maioria das pessoas faz, que é dar os seus pulos, como se diz, para conseguir se projetar na vida. Mas Deus o havia escolhido e Deus pega aquele momento em que ele enganou e arrumou uma confusão tão grande que a vida dele estava em risco, ele teve que fugir de casa. Então, numa noite, ele está sem nada, deitado no caminho, com a cabeça em cima de uma pedra, e Deus lhe dá um sonho. Naquele sonho, ele via subindo e descendo os anjos de Deus. E aí ele vai ter a sua primeira aproximação com Deus naquela noite escura. E eu penso assim, na sua vida também, na minha vida, a gente, na consequência dos nossos pecados, talvez num momento de grande sofrimento, numa noite escura da vida, né? Dependendo do horário que foi, numa noite escura da vida, a gente viu que havia uma escada, e essa escada é o próprio Senhor Jesus, e Ele fazendo com que os anjos subissem e descessem. Né? Você sabe que essa escada prefigurava a Cristo. E aí ele começa a ter um relacionamento. O relacionamento de Jacó com Deus começa de noite, passa por muitas coisas, e chega um dia em que começa a amanhecer. Depois daquele confronto ali no Val de Jaboque, ele vê Deus face a face. Capítulo 32, verso 31 diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Ele sai então de um encontro com Deus face a face, sai meio arrebentado, né? Não precisava disso se Adão não tivesse pecado e ele não tivesse dado ouvidos aos seus próprios pecados. Mas aqui você vê a redenção chegando na vida dele. E acontece que Jacó tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos, ele tem mais de uma mulher, ele faz algumas coisas erradas na vida. Porque, irmão, algumas pessoas falam a besteira de que antigamente era permitido ter muitas mulheres. É uma coisa meio assim, inocente, meio pueril, meio assim. Você nunca leu a Escritura? A Escritura, quando Deus fez Adão e Eva, Ele não fez Adão e Evas, nem Eva e Adãos. Ou Adões, não sei qual seria o plural. Ele não fez, Ele fez homem e mulher. E o que acontece é que Deus conta a nossa história do jeito que é. E os homens faziam isso e erravam. E Deus mandou escrever. Escreve aí que Ele fez errado. Escreve aí o que Ele fez e no que deu. Por isso que a gente tem homens casando com muitas mulheres no Antigo Testamento. E vamos em frente. E Jacó, ele teve filhos maus.
não filhos perversos, né? Mas filhos desviados, filhos que ele não teve essa felicidade de ter filhos crentes desde a infância. De modo que, quando a gente chega agora na história de José, José era filho de Raquel, a esposa que ele amava. E Jacó agora já estava mais velho. E ele amou José. E José, ele deu a José uma roupa especial. Aqui José tinha assim, estava adolescente já. Ele tinha assim, ali uns 17 anos, quando nós temos aquele momento em que os irmãos vendem José. Por que os irmãos venderam José? Os irmãos de José, quem deu a ideia foi Judá. Os irmãos de José venderam José porque José teve um sonho da parte de Deus. O sonho que José teve da parte de Deus era que ele seria usado como líder dentro da sua família, dentro da sua casa. E que o próprio pai e mãe o haveriam de reverenciar. Que todos os irmãos o haveriam de reverenciar. E para filhos que não conheciam o Senhor, eles odiaram essa palavra. Eles odiaram isso. Eles odiaram o sonho que Deus deu a José. E como um ser humano rebelado contra Deus, eles disseram, nós vamos acabar com esse sonho. Quer ver que a gente dá um jeito desse sonho não dar em nada? E aí eles vendem José aos ismaelitas. Naquela ocasião, o Jacó tinha dado a José uma roupa especial, aquela roupa colorida que ele deu a ele, uma roupa de mangas longas. Quando alguém olhava para aquela roupa, sabia que aquela pessoa era uma pessoa de supervisão de trabalho. Não era uma pessoa do trabalho braçal, porque a pessoa do trabalho braçal teria uma roupa sem manga, para pegar as coisas. Ele tinha roupa de mangas, ele tinha uma roupa especial, porque o seu pai tinha esperança nele. Quem sabe pensando assim, já que meus filhos, eu vejo o procedimento dos meus filhos. Mas José, ele é um menino de Deus, ele é um menino que tem respondido à palavra de Deus. O pai o conhecia. Eu não sei quais eram os motivos. Eu sei que também o principal motivo é porque era filho da esposa que ele amava. E era também o filho da sua velhice. Então ele tinha sabe aqueles pai-vô? Pai que tem um filho na velhice e é mais vô do que pai, porque avô estraga os meninos, né? E os pais corrigem os meninos. Mas acontece que José era mesmo um menino de Deus. Os irmãos o vendem. E aí a gente chega naquele momento em que José chega no Egito, então ali com seus 17 anos. Enquanto isso, Judá, por exemplo, que foi o irmão que o vendeu, que deu a ideia de vender, entra num declínio da sua vida. A sua vida espiritual só piora, ele se afasta cada vez mais de Deus, vai morar com outros povos. E José está agora no Egito, na casa de Potifar. E aí nós temos o capítulo 39 que eu preguei na semana passada, em que nós vamos ver José. Onde José está? Aí eu pergunto para você, onde está José? Vai ligando as perguntas. Eu perguntei, onde você está? Eu falei que Deus perguntou a Adão, onde você está, Adão? E agora eu pergunto para você, onde está José? E onde está Judá? Onde está José? Você pode dizer, José está no Egito. E onde está Judá? Apesar de Judá estar afastado da sua família, mas ele ainda estava muito mais perto do que José. Você poderia dizer, Judá está na terra prometida e José está no mundo, está no Egito. Mas não. Acontece que geograficamente Judá está no mundo. Judá está no Egito, que é símbolo do mundo, da escravidão, do pecado. E José está, sim, escravo na casa de Potifar, mas o seu coração está livre em Deus. José está na terra prometida. O coração de José nunca saiu das promessas de Deus.
O coração de José não saiu, o coração de José não foi levado, não foi carregado para o mundo. Não, ele não foi arrastado, de modo que ele manteve a sua integridade, o seu relacionamento com Deus. Quando você vê o capítulo 39 corresponde aqui a 11 anos na vida de José. Durante esses 11 anos em que ele foi servo na casa de Potifar, foi escravo na casa de Potifar, Potifar, que era comandante de Faraó, era um oficial de Faraó, um homem rico, ele olha para José e ele vê mais do que José. Capítulo 39, verso 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Mais do que estar com o coração nas promessas de Deus, na terra prometida, José tinha o seu coração em Deus. Deus é a maior promessa. Deus é de fato a nossa terra prometida. Jesus é a nossa terra. É Jesus que é a nossa terra prometida, o nosso descanso. E ele tinha o coração em Deus. De modo que quando ele é atacado pela mulher de Potifar, para que ele pecasse contra Deus dormindo com ela, ele foge. Ele antes tinha dito por que ele não aceitava os convites, quando ainda era só convite. Ele disse: eu não aceito esse convite. Por quê? Porque como eu pecaria contra Deus dessa forma? Porque o coração dele estava em Deus. Então José, apesar de sofrer tudo aquilo que ele estava sofrendo, o seu coração permanecia em Deus enquanto ele era atingido. Ele estava de fato escravizado, mas o seu coração estava livre. E a mulher toma a sua roupa à força, lembra? Mas ela não toma a sua dignidade, não toma o seu relacionamento com Deus. E eu frisava na semana passada que a frase que se repete aqui, que está enfatizada aqui, é que o Senhor era com José. José continuou crescendo em intimidade com Deus durante esses 11 anos na casa de Potifar. E mesmo quando ele foi jogado na cadeia, no verso 21, o verso 20 diz: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Então, mesmo na prisão, o coração de José estava no Senhor, e o Senhor era com ele. Muito bem, agora ele vai passar e termina aqui dizendo que, com o passar do tempo, o carcereiro, o chefe da cadeia, viu o Senhor na vida de José também. Verso 21 diz: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou a José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Então José está no Egito e ele está nessas situações. É como um crente no meio do mundo. José estava no mundo, mas o mundo não estava em José. Ele estava no mundo, mas o mundo não estava nele. O seu coração permanecia em Deus e Deus permanecia nele. Eu lembro de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus andava com Enoque. O verbo é reflexivo lá, e eles se andavam. Então José, ele tinha o seu coração em Deus no meio de todas essas coisas. O Senhor era com ele, e as pessoas ao redor conseguiam ver que Deus estava na vida daquele moço. E diziam: se ele está com Deus, nós vamos deixar ele nos guiar, vamos ouvi-lo, vamos deixar ele nos influenciar. Por quê? Porque quando ele põe a mão, Deus abençoa, Deus prospera. Então José de fato está dentro da cadeia. Mas como que José procede dentro
da cadeia. Aí o capítulo 40 diz que aconteceu um fato. Aquela prisão não era uma prisão qualquer. Aquela prisão era a prisão dos que o rei mandava prender. Então era uma prisão de alto nível. Era a prisão lá dos engravatados. Não tinha gravata, né? Era a prisão dos oficiais. Era a prisão de gente que o próprio rei, o faraó, mandou prender. E ele mandou prender 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Você pode achar um copeiro e um padeiro? Gente, naquele momento eram posições de alto prestígio, de alto reconhecimento e eles estavam bem na vida. Por quê? Porque o copeiro-chefe era aquele que provava as comidas que o rei ia comer, para que o rei jamais fosse envenenado. Ele era uma pessoa da altíssima confiança. Ele não era um carregador de bandeja, não. Ele era um dos oficiais. Ele era uma pessoa de confiança que se sentava perto do faraó. Qualquer coisa que o faraó fosse comer, ele que dava a faraó, porque ele era responsável pela saúde do faraó. O padeiro está mais ou menos dentro da mesma história, porque era ele que fazia o pão de faraó. Então quem trabalhava com a comida do rei era gente escolhida a dedo. Mas estavam ali lançados na prisão, os dois, o copeiro e o padeiro, no lugar onde José também estava preso. E acontece que ali ambos sonharam, diz o verso 5 do capítulo 40. Ambos sonharam, cada sonho com o seu próprio significado. José, pela manhã, viu os presos. Eu te pergunto, se você tivesse preso e tivesse ainda que trabalhar dentro da cadeia, será que você conseguiria ver o que José viu? Porque vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Quer dizer, eles estavam tristes. Ele olhou para eles, eles estavam diferentes. José percebeu. José não era um tratador de animais dentro da cadeia. Ele não dava ração para as pessoas, não. Ele cuidava dos presos. Como carcereiro, ele cuidava dos presos. Ele tinha atenção com eles. E ele era capaz até de saber se eles estavam bem ou não. Ele olhou para eles e viu, vocês estão tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Irmão, qualquer um sabe que as interpretações pertencem a Deus. Mas o que José é capaz de dizer, dentro daquela prisão, dentro daquela masmorra, há pessoas presas junto com ele, é que o que ele está insinuando aqui é, Deus tem a interpretação dos sonhos e eu tenho intimidade com ele. Eu posso dizer a você o que está acontecendo na sua vida. Eu posso consultar o Senhor a favor de você. Será, irmão, você que está nesse planeta Terra, nesse mundo que é esse Egito, você é capaz de interceder por alguém? Você é capaz de ver a miséria, a tristeza, a decadência, a prisão, o sofrimento de alguém ao seu redor e dizer, há um Deus que tem resposta para você, há um Deus que pode dizer como vai ser o seu futuro, há um Deus que pode interferir na sua vida e eu posso conduzir você até Ele, porque José podia. Porque durante todo esse tempo José tinha guardado o seu coração e em Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. José tinha vida para dar, José tinha uma palavra de Deus para dar. E é interessante que a palavra que ele tem para dar não é a sua palavra. Ele não diz, me conta o sonho que eu interpreto. Ele diz, a Deus pertencem as interpretações. E ele diz, me conta o sonho. E o copeiro contou. Ele contou o sonho
e diz que tinha lá 3 ramos com uvas, e ele pegava das uvas, espremia no copo de Faraó e tal. Aí o verso 12 fala assim: então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Irmão, vou para o sonho do padeiro e chefe, porque eu quero dizer para você que o servo de Deus fala a verdade. Ele fala a verdade. E aí, o que acontece? Quando ele deu essa palavra para o copeiro, o padeiro falou assim: vou contar também que vai ser bom, porque ele vai me dar uma boa palavra. Acontece que ele conta o sonho, que as aves comiam nos cestos, tinha 3 cestos, as aves comiam nos cestos e tal. Depois você pode ler os detalhes aqui. E José fala com ele, verso 18 fala assim: então lhe disse José, a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. E dentro de 3 dias Faraó tirará fora a sua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Irmão, olha só. O servo de Deus, cujo coração está em Deus, que teme ao Senhor, ele fala a palavra de Deus que tem que falar. Fala a verdade. Então, você saiba disso a respeito dos líderes da sua igreja, das pessoas que amam o Senhor, que estão conosco na liderança dessa igreja. Nós vamos falar a verdade para você, tá bom? Doa o quanto doer, o quanto precisar doer. Nós vamos falar para você palavras de vida e vamos falar para você palavras de morte. Mas Deus é quem dá a interpretação. E pela palavra do Senhor nós sabemos, tá bom? Se você está indo para o céu ou para o inferno. Se você está indo para frente ou para trás. Se você está confuso na sua vida, você precisa ouvir a palavra de Deus. E eu vou te falar um negócio. Essas interpretações de sonho que tem por aí, essas palavras que são dadas por aí, que são assim: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso ou aquilo. Não tem a precisão dessa palavra aqui não. Você viu quando? Porque Deus falou por meio de sonhos, e Ele pode falar por meio de sonho. Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele nos deu a sua palavra suficiente para revelar se o que você está fazendo é bom ou não. Porém, há muitas pessoas que, não conhecendo essa palavra, estão aí interpretando a vida e dizendo que tem revelações de Deus a respeito da sua vida. Eu não vejo pessoas dando revelações desse tipo aqui, não. Esses 3 Cs são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai viver essa situação. Copeiro, você vai ser restituído. Aproveita que você vai ser restituído e me ajuda. Padeiro, você vai morrer. Ele nem pede ajuda, o cara vai morrer. Cuidado, porque nesse misticismo que vive o nosso país aí, muitas pessoas são crentes, mas são místicas. Elas querem ouvir uma palavra de Deus. Mesmo que for mentira, elas estão interessadas, igual o padeiro. Ele queria uma palavra boa, só que ele pegou um servo de Deus. O servo de Deus falou a verdade. Falou a verdade. Então, eu quero que você volte agora de novo para José e veja o que José está vivendo. José, ele, no meio de tudo aquilo, ele tem para dar. Ele tem uma palavra para aqueles homens ali. E ele diz uma coisa aqui muito interessante. Será que então, enquanto o servo de Deus passa por dificuldades, ele não sofre? José era que tipo de gente é esse? José ele não ficava triste, não. Ele não chorava, não. Ele não tinha marcas da vida, não. Ele não sofria, não. Será por acaso que é isso que eu estou pregando aqui? Que o servo de Deus não sofre? Que o servo de Deus se mantém resignado no meio do sofrimento? Ele nem chora? Ele não se deixa abater? Ele fica sempre de cabeça erguida?
Não, o servo de Deus mantém o seu coração em Deus pela fé. José estava em Deus pela fé. As atitudes do servo de Deus têm que ser conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus para José era o sonho que ele tinha recebido de Deus. E ele esperava no Senhor. Mesmo que ele estivesse em tudo aquilo ali. Ele manteve a sua integridade porque ele esperava no Senhor. Porque a sua fé estava em Deus. O seu coração estava em Deus. Mas ele tinha sentimentos. Como ele se sentia diante de tudo aquilo? Ele se sentia péssimo. Isso está revelado no capítulo 15, no verso 15, que ele diz assim: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Irmão, sabe essa palavra masmorra aqui? Essa palavra aqui no hebraico, ela é a mesma palavra usada para poço. E é como se ele dissesse assim, no seu sofrimento ele dizia: a minha vida, ela é um ciclo e eu sempre estou dentro do poço. Eu estou sempre injustamente sendo julgado dentro do poço. Eu fui roubado. Olha que ele poupa os irmãos, ele não acusa os irmãos. Ele poupa os irmãos na sua palavra. Ele não quis levantar uma palavra contra, ele não está amargurado contra, ele não usa palavras para ferir aqueles que o feriram. Ele não fere quem o feriu. Ele como que intercede pelos que o ferem. Porque ele poupa a imagem dos irmãos. Ele nem mesmo para um preso junto com ele na cadeia. Não estou falando que ele não falou isso para Faraó, não. Ele nem para um preso dentro da cadeia, ele está falando mal dos irmãos, mesmo que os irmãos o tivessem realmente afligido. Mas ele sente, irmão. Ele tem sentimento, ele está dentro, ele sente que ele nunca conseguiu sair de dentro daquele poço, mesmo que ele tivesse fé em Deus, e ele agisse conforme Deus, e ele fosse usado por Deus, mas o seu coração, ele sente, e há uma diferença entre o que você sente e a realidade. Muitas pessoas agem a partir do que elas sentem, elas tomam suas decisões na vida pelo que elas sentem. E se ela se sente bem, ela faz de um jeito, se ela se sente mal, ela faz de outro. Se ela se sente ajudada, ela retribui, se ela se sente atingida, ela troca tiro. É assim que os homens que não conhecem a Deus, que não têm o seu coração em Deus, agem. Mas José, ele consegue não revidar quando ele é atingido, mas o seu coração sofre. Eu não consigo deixar de pensar em Jesus. O servo atingido, o servo sofredor, que combina com aquela música que a gente ouviu aqui de Isaías 53, atingido e que não revidava quando atingido. E que não falava contra os que o amaldiçoavam. E que foi até a cruz, por quê? Porque ele sempre esteve em Deus. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele, sabendo que viera de Deus e que voltava para Deus, lavou os pés dos discípulos que o haviam de trair e abandonar. Esse é o servo sofredor. O servo Jesus que lava os nossos pés, mesmo que nós sejamos os pecadores que nós somos. Ele continua lavando os nossos pés ainda hoje. Então José diz: eu estou no fundo dessa masmorra, lembre-se de mim. Mas o verso 23 diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Meu irmão, às vezes a gente aposta, mesmo sendo crente, né? Às vezes a gente aposta nas pessoas. Fala: ajudei esse cara, ele vai me ajudar. Eu ajudei essa pessoa, ela vai me ajudar. Só que essa não é a verdade da vida. Essa não é a verdade da vida nem para aqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Você que comigo entende a mensagem do Evangelho, entende a missão e que faz da sua vida a missão que Jesus nos deu, levar o Evangelho a todas as pessoas, transformá-las em verdadeiros discípulos de Cristo. Por quantas pessoas nós sofremos que nunca dão valor àquilo que nós passamos por eles? Em quantas pessoas nós investimos e que nunca nos retribuem? Eu tenho pessoas, irmãos, que me procuram só quando estão sofrendo. Mas quando a pessoa pega um pezinho, fica fortinho, fala assim: agora vai dar uma força, pelo menos para o outro irmão dele que está do lado. Não dá, não ajuda, nunca tem disposição para nada, a não ser para pedir: me dá, me dá, me dá, ora por mim, me dá uma palavra, me dá um conselho, mas só sigo se eu quiser. E aí,
e as pessoas não se lembram. Irmãos, se você ficar nessa, se você ficar pensando nisso, em quem responde a você, quem ajuda você, em quem realmente faz alguma coisa por você, você vai ficar no fundo do poço. Porque copeiro-chefe não tira José do fundo do poço, não. Copeiro-chefe não tira José da masmorra. Quem não se esqueceu jamais de José foi Deus, que sempre esteve com ele no vale da sombra da morte, que sempre esteve com ele nos poços da vida, que sempre esteve com ele. E porque Deus o fortaleceu pelo seu espírito, ele não somente tinha força interior para seguir como crente, como ele tinha para dar a quem estava ao seu lado. E chega o dia em que ele vai se encontrar com Faraó. E aí você vai ver que no momento certo, veja que ele ficou 2 anos na cadeia. 11 anos escravo, mas com alguns privilégios. Lá com Potifar. Depois 2 anos dentro de uma cadeia. E agora ele vai ser levado à presença de Faraó. Por quê? Porque no meio de tudo isso, lembra que eu vim contando a história desde Adão até aqui? Gente, isso é uma história só. É a história da nossa redenção. E aqui é um momento tenso para o mundo, porque vai vir uma fome sobre toda a terra. E sobre toda aquela região ali virá uma fome muito grande. E é preciso salvar aquelas vidas. E o Egito vai ser usado por Deus para salvar aquelas vidas. Mas ele precisa colocar o seu servo no lugar certo. E esse servo, Deus está trabalhando na vida dele. Agora, chegou 30 anos. Coincidência, né? Início do ministério de Jesus com 30 anos. José está com 30 anos. José vai sair daquela masmorra. José vai fazer a barba. José vai receber roupas apresentáveis. E ele vai chegar diante de Faraó. E Faraó vai dizer: me disseram que você interpreta sonhos. Ele vai dizer: as interpretações pertencem a Deus. Ele, em nenhum momento, ele puxa glória para si. Assim como Jesus, em nenhum momento, requeria glória para si, ele apontava para o Pai. Ele merecia ser glorificado, Jesus, mas ele apontava para o Pai. José tem essa postura, a postura de quem tem intimidade com o Pai. Ele diz, não, quem tem a interpretação é Deus. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Verso 16 do capítulo 41. E ele interpreta então o sonho de Faraó. E a conclusão que Faraó chega sobre José está no verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há... O que há em José? Em que há sabedoria? Em que há diploma de Harvard? Não. Em que há o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que, verso 39, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e o fez subir no segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zefenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades, e o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, agora presta atenção nisso aqui.
Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primeiro, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meu irmão, 2 coisas aqui nesse texto que eu li para você. Primeiro, lembra que ele foi roubado da sua roupa lá de governadorzinho, de superintendente dos irmãos? Arrancaram dele e o venderam. Ele foi para o Egito. Aprumou um pouquinho na vida, a mulher arrancou, com mentira, arrancou a roupa dele. Jogou ele na prisão. Lá, ficou sujo lá, ficou lá na cadeia. No dia que chamaram ele para conversar com o faraó, tiveram que dar um trato nele, porque não tinha nem jeito de apresentar diante do rei. Fez barba, que era costume dos egípcios, não dos hebreus, mas fizeram a barba dele, cortaram o cabelo, e ele chega vestido diante de Faraó. E ele dá a palavra de Deus a Faraó. Aí Faraó aqui faz o quê? Dá a ele autoridade, tira o anel. Lembra do anel de selar ou do selo de Judá que ele entregou para a prostituta? Um cara desviado. José manteve a sua integridade. O tempo todo arrancavam dele as roupas. O tempo todo jogavam ele naquela masmorra, naquele poço. A vida dele foi ser jogado dentro do poço. Mas Deus estava com ele e o preparou não somente para ser grande autoridade. Tem pessoas que acham que a grande bênção foi José ter sido honrado com autoridade sobre o Egito. Meu irmão, a palavra de Deus fala de salvação dos povos, salvação das pessoas. Deus, de fato, colocou José ali, mas ele colocou ele ali para salvar as nações. Foi colocado ali para salvar pessoas, para salvar vidas, para ser instrumento de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus no meio da aflição. Alguém que passou por aflição, sabe o que é ser afligido. Ele foi quem Deus levantou para ajudar e salvar os que iam entrar em aflição. Assim como Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Mas por quê? Porque Ele também foi o servo sofredor, que sofreu todas as coisas por nossa causa. Esse é o nosso Senhor Jesus. Assim, José recebe agora autoridade. E Deus também cura o coração de José. Lembra que eu falei, quando ele diz, eu continuo nessa masmorra, porque o coração dele estava na masmorra? Gente, no processo de Deus, na vida do servo de Deus, chega o momento da redenção, em que ele tem o próprio coração pacificado por Deus, de modo que quando ele tem um filho, ele põe o nome do filho de Esqueci. O Senhor Deus me fez esquecer. O coração dele foi totalmente pacificado por Deus. E ele consegue ver o que Deus faz no seu coração. Ele diz, eu esqueci. Ele dá o nome do primeiro filho de Manassés. E Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim. Irmãos, Manassés e Efraim, mais adiante, vocês vão ver, vão ser adotados como filhos por Jacó. E Manassés e Efraim serão 2 tribos do povo de Israel. Irmãos, Deus fez isso. Verso 57 diz, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então José, irmãos, que se sentia no poço, Deus tratou o seu coração com graça, e até o seu coração estava pronto. José, então, é um tipo de Cristo, um salvador das nações. Ele é o servo sofredor que salva a todos nós. Eu quero que você, irmão, pense agora. Onde você está? Onde você está? Porque talvez você está na igreja, mas seu coração não está na igreja. Talvez você está... Muita gente pensa que você está bem,
mas você não está. Você está perdido, você está desviado, você está desviada dentro da igreja. Você sabe muito bem que você está fazendo como Judá fez. Você está se afastando voluntariamente da presença do Senhor. Você não busca o Senhor, você não tem intimidade com Deus. Você coloca a culpa nas dificuldades da vida. Coloca a culpa, mas eu trabalho demais, a vida é difícil, Quem disse que é fácil? Foi fácil para Jesus? Enquanto José estava sendo afligido, Deus usou tudo aquilo como experiência de vida. De onde é que ele tirou toda a capacidade administrativa? Tá, que ele tinha o Espírito de Deus, mas Deus manda a gente estudar, sabia? É para estudar, viu, irmão? Não, Deus vai me prosperar, vou ser engenheiro, mas não vou passar no Enem, não, porque é Deus quem exalta e quem abate. Vai nessa, irmão. Vai nessa, porque você não vai conseguir nada na sua vida dessa forma. Deus não abençoa preguiça, não. Deus abençoa trabalho. Mesmo trabalho imposto, igual foi o caso de José. O que José fez? Não estava escrito ainda, mas ele já tinha no coração: aquilo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, como para o Senhor e não para homens. Você está colocando a culpinha aí nas pessoas, nas circunstâncias da vida, nas tristezas da vida, porque você perdeu papai e mamãe? Todo mundo perde papai e mamãe uma hora, filho. Ele também foi arrancado. Mas eu era muito novo. Ele também era. E mais do que tudo isso, esquece José, pense em Jesus, que voluntariamente se colocou como servo sofredor por nossa causa. Você precisa se converter a Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Aceitar a cruz de Jesus. A cruz que pagou pelos seus pecados e também a cruz que você precisa carregar. Você precisa entregar a sua vida, o seu coração a Deus. Sim, você pode estar sofrendo e o sofrimento não é para ser escondido. Jesus mesmo chorou. Chorou. Você pode chorar sem amaldiçoar, sem colocar culpa mesmo em pessoas que têm culpa. Mantenha o seu coração em Deus. Você precisa estar no Senhor. Você precisa esperar no Senhor. É um lugar. A fé tem que estar em um lugar. Quando Jesus censurou os discípulos depois da tempestade, ele disse: onde está a fé de vocês? Aonde? Adão tirou a fé dele de Deus e colocou a fé em si mesmo. Por isso que nós estamos aqui, passando esses perrengues. E nós precisamos, nós que temos o segundo Adão, que é Cristo, precisamos tirar a nossa fé de nós mesmos e colocá-la de volta de onde ela nunca devia ter saído. Colocar a fé em Deus. Você precisa colocar a fé em Deus e dizer: Senhor, mesmo que eu esteja nessa masmorra, aqui, dessa masmorra, eu louvarei ao Senhor. Como fizeram os servos de Jesus. Paulo e Silas na prisão cantavam e oravam, e nem as cadeias davam conta de segurar eles, porque eles não estavam presos, porque o seu coração estava livre, porque o coração deles estava no Senhor. E quando o seu coração está em Jesus, podem tirar a sua vida, não tiram a sua salvação, não tiram o galardão, não tiram a promessa eterna de que um dia você vai abraçar Jesus e Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vai chegar o dia em que você vai dizer: Manassés, eu esqueci. O Senhor curou o meu coração das amarguras. Não é que ele teve amnésia, ele se lembrava, mas a dor foi aplacada com a graça do Senhor. Chega o dia de Efraim, em que você vai dizer: duplamente abençoado, muito abençoado. Efraim significa prosperidade abundante, né? Dupla prosperidade. Assim também será na presença do nosso Deus. Eu quero orar com você diante dessa palavra,
para que o Senhor conduza você a entender onde você está hoje e onde você precisa estar. Se você está sendo fiel ao Senhor, irmão, está nessa masmorra aí, está passando por luta, dê glória a Deus, porque em um momento Faraó vai sonhar, em um momento os sonhos Deus vai mover aí, e vai acontecer, e Deus vai colocar você aonde precisa estar, mas o seu coração pode ser feliz agora, mesmo no meio das aflições, porque você pode se levantar e no meio de tudo dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não, a glória futura, as alegrias futuras não são de comparar com esse sofrimentozinho do presente. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O trabalho não é em vão, seu sofrimento não é em vão, suas lutas não são em vão, seu testemunho não é em vão, seu serviço no Senhor não é em vão. A nossa vida tem sentido e propósito, ela está traçada desde o Gênesis. De volta ao Gênesis, irmão, é para a gente voltar e saber que essa é a nossa história. Essa é a minha história, é a sua história. A nossa vida está aqui, começa aqui e chega lá, na eternidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és sempre presente. O Senhor sempre está em nós. Nós, às vezes, não estamos em Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, por dar desculpas, por culpar as circunstâncias, por achar a vida difícil demais e reclamar tanto. Senhor, perdoe. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Deus, uma língua santificada, uma língua que abençoe e não amaldiçoe. Deus, tira as reclamações do nosso coração. Tira, Senhor Deus, as confusões do nosso coração. Dá-nos um coração segundo, Senhor. Dá-nos um coração cheio de Deus. Meu Senhor, abençoa esse povo agora que pede, Senhor Deus, e que diz, eu quero estar em Jesus. Eu quero esperar em Jesus. A minha fé não pode estar em mim mesmo. A minha fé está no Senhor e nas palavras do Senhor. E o que o Senhor disser, isso para mim é verdade. E o que Satanás diz, o que eu pensar não é verdade. A verdade é o Senhor Jesus que disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o testemunho da Tua palavra, para que nós possamos ter esperança, e saber que no meio das confusões do mundo, das famílias, das dificuldades, o Senhor está tratando com os Teus servos, o Senhor vê, o Senhor não se esquece, o Senhor tira da masmorra, o Senhor tira da prisão, e o Senhor coloca em lugar de honra, que glorifica o Senhor, e que faz com que as pessoas percebam, o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito de Deus está sobre ela. Nós precisamos dele, nós precisamos dela, porque nós queremos o que tem nele, o que tem nela, e o que nós temos, Senhor, é como disse o apóstolo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta e anda. Isso te dou. Jesus Cristo é o que eu tenho para oferecer. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor, com essa palavra. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com o seu povo agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso, uma semana cheia de Deus, para a glória do Senhor mesmo. Amém.